Vamos lá, caros alunos, voltando à nossa aula de História Contemporânea, Segunda Guerra Mundial, paramos justamente no momento da Batalha da Inglaterra. Só para relembrar, as fases da guerra, os avanços do eixo, que vai de 1939 a 41. Depois, nós temos as derrotas do eixo ou o recuo do eixo, que vai de 1942 a 43, e 44 a 45, o avanço dos aliados. Então, nós paramos justamente no momento em que os alemães dominam a França, estabelecem uma capital em Vic, uma cidade mais ao sul da França, e Marechal Pétain, como ninguém queria passar para a história como aquele que iria colaborar com os nazistas, um marechal de quase 90 anos assume o governo da França, um governo chamado de colaboracionista. Depois que os alemães vencem os franceses, aí a próxima etapa é justamente o quê? A Batalha da Inglaterra. O interesse dos alemães, depois que eles dominam boa parte da Europa Ocidental, agora vamos dominar a Inglaterra. O único problema é que a Inglaterra se localiza onde? Numa ilha, na ilha da Grã-Bretanha. E aí, em 1940, nós temos a tentativa de Hitler de dominar a ilha. Vamos lá. Batalha da Inglaterra, uma batalha aérea. A Inglaterra era o único país que continuava a resistir. Então, Hitler decidiu assim dominar o espaço aéreo da Inglaterra. Travaram-se duros combates no céu das Ilhas Britânicas e no Canal da Mancha. Os aeroportos do sul da Inglaterra foram sujeitos a intensos bombardeios para permitir o desembarque alemão do país. Só para lembrar, os aviões de caça britânicos da Royal Air Force Britânica, RAF, conseguem decolar antes do ataque aéreo alemão. A cidade de Londres ficou boa parte destruída pelos ataques, só que os Spitfire, os pilotos de caça da Royal Air Force Britânica, conseguem decolar e também evitar o domínio alemão sobre a Inglaterra. Então, essa batalha aérea da Inglaterra, aí você está vendo os aviões alemães, que liberaram toneladas e toneladas de bombas em Londres, mas, em função da Inglaterra deter naquele momento a tecnologia de radar antiaéreo que nenhum outro país do mundo tinha naquele momento, os Spitfire conseguem decolar e controlar, neutralizar o ataque alemão. A partir daí, Hitler pensa o seguinte: a guerra vai ser longa. E aí eu pergunto para você que aí em casa está. Numa guerra longa, o que se precisa? Minerais, matéria-prima, combustível. E onde é que tem isso? As maiores reservas até hoje de recursos minerais metálicos, petróleo, carvão, combustíveis, na Rússia, na época União Soviética. Então, só para lembrar, essa batalha da Inglaterra em 1940, ela ocorre ainda no momento dos avanços do eixo. E aí o que é que vai acontecer? Nós temos, olha aí, aparece o primeiro-ministro Winston Churchill, que chegou a dizer o seguinte: nunca tantos, o povo inglês deveu tanto a tão poucos, os pilotos da Royal Air Force Britânica, que conseguem decolar antes do ataque alemão. Então, como a Inglaterra não consegue, aí você vê os escombros dos ataques aéreos alemães, mas os alemães não conseguem estabelecer um controle efetivo sobre a Inglaterra. E aí a guerra vai ser longa. Numa guerra longa, aí Hitler já havia dominado a França em 1939. E aí o que vai acontecer? Numa guerra longa, o que se precisa? Precisa, como nós falamos, matéria-prima, minerais, combustível. E aí chega a hora de quê? Chega a hora de Hitler romper aquele
pacto de não agressão, né? E tentar invadir a União Soviética. Dá uma olhada aqui, ó. Alemanha aqui, a União Soviética, né? Hoje Federação Russa. Então eram bastante distantes, mas era necessário para que Hitler, né, conseguisse se manter na guerra. Perceba que ele domina boa parte da Europa Ocidental. E aí, em 1941, né, ainda nós temos a primeira fase da guerra, né, os avanços do eixo. Olha lá, a chamada Operação Barbarossa, né, em homenagem a Frederico Barbaruiva, né, o russo. E aí, o que é que vai acontecer? Invasão da União Soviética. Não se trata de invadir toda a União Soviética, mas sim, né, estabelecer um ataque em forma de tripé a 3 maiores cidades: Moscou, Leningrado, Stalingrado. Preste atenção, não se trata de estabelecer um controle em toda a Rússia. Chegou a hora, né, em final de 41, dezembro de 41, início de janeiro de 42, da Rússia, da Alemanha, melhor dizendo, quebrar o pacto de não agressão em busca de suprimentos de guerra. Então vamos quebrar o pacto de não agressão, mas usando a tática de quê? De ataque em forma de tridente sobre apenas 3 cidades. Vamos adiantar um pouco aqui. Ó. Olha lá, Leningrado, atual São Petersburgo, Moscou. São as 3 cidades mais industrializadas. Né? São Petersburgo, que é o nome hoje de Leningrado, desde 1991. Moscou, ainda tem o nome de Moscou, né? Capital, o centro político, base industrial, produção de aço, também o centro, além de ser o centro econômico, o centro político, concentra também as estações ferroviárias que vão em direção à Europa Oriental, né? Partem de Moscou, é um entroncamento ferroviário, e Stalingrado, que hoje é chamado de Volgogrado. Então, são as 3 cidades mais industrializadas. E aí você tem 3 principais generais, né, que marcham em direção a Stalingrado. Né? O mais importante aí de Stalingrado era Gerd Handset, depois para Moscou, Fedor von Bock, e para Leningrado, Wilhelm Ritter von Leeb, só nome doido. O importante é que eles querem atacar, não é atacar toda a União Soviética, porque isso seria impossível, mas atacar em 3 frentes. Né? E aí, olha lá, Operação Barbarossa. Só que os russos, mais uma vez, assim como aconteceu lá no século XIX, durante o período napoleônico, os russos adotam até a tática da terra arrasada. Né? Eles aguardam o ataque, né, alemão, o avanço alemão. Só que esse avanço alemão acaba demorando, né, 1, 2, 3 meses. Por quê? Porque os alemães são obrigados a parar para ajudar, para socorrer os italianos que estavam perdendo batalha, terrenos importantes no norte da África. Né? Como eu disse a vocês, a participação da Itália na Segunda Guerra Mundial é, na verdade, um peso morto, só serviu para atrapalhar. Pra você ter uma ideia, quando Hitler tomou Paris, no mesmo dia Mussolini declara guerra à França. Depois que Hitler já havia dominado a capital, ele invade, né, a França e declara guerra aos franceses. Era mais ou menos como apunhalar o cadáver pelas costas. Tá? Então, em função das derrotas italianas no norte da África, isso vai acabar atrasando o ataque alemão à União Soviética, especificamente a Stalingrado. E aí, quando eles marcham em direção a Stalingrado, o que vai acontecer? Eles
acabam pegando o inverno de 40 graus abaixo de zero. Tá? Você não pode achar que a grande derrota alemã na Batalha de Stalingrado foi só em função do inverno russo. Né? Você tem a Batalha de Stalingrado, essa derrota humilhante dos alemães, ela quebra o mito da invencibilidade alemã, o mito da superioridade alemã, né? O mito vamos dizer assim, da superioridade da raça branca germânica é destruído com essa derrota alemã. Tá? Então, só para lembrar, o ano de 41, dezembro de 41, ainda na primeira fase da guerra, nós temos a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética em 3 frentes. E, ao mesmo tempo, nós temos no dia 7 de dezembro. Professor, eu preciso decorar essa data? Não, eu é porque, né, li várias vezes, não esqueço mais, mas 7 de dezembro de 41 é o momento em que os norte-americanos sofrem, né, o ataque japonês à base militar de Pearl Harbor, né? E, é claro, quando eles sofrem o ataque, 2.300 marinheiros norte-americanos morrem em função desse ataque japonês, 5 porta-aviões com mais de 20 anos, né? Por isso que dizem que o ataque japonês foi provocado pelos americanos, eles ficaram esperando esse ataque, só que ficaram esperando e morreram 2.300 marinheiros norte-americanos, né? Justamente o que Roosevelt precisava para que o Congresso norte-americano autorizasse a entrada dos Estados Unidos na guerra. Tá? Então, apesar de 1939 a 41 ser avanços do eixo, né? Finalzinho aí, dezembro de 41, você tem tanto a invasão da União Soviética pelos alemães e, é claro, o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, levando os americanos a entrar no conflito. Lembra que os japoneses atacaram a base militar de Pearl Harbor, base americana, porque o governo norte-americano ele simplesmente, né, sequestrou, tomou, né, bloqueou todos os bens japoneses que estavam nos Estados Unidos. Aviões, principalmente navios mercantes, foram todos bloqueados pelo governo americano. Isso acabou provocando a reação japonesa. Detalhe, olha lá, os Estados Unidos entram na guerra, declaram guerra ao Império Japonês, né? Ao mesmo tempo, os alemães pegam para ajudar os japoneses, né? Porque o eixo era o eixo Roberto, Roma, Berlim e Tóquio. Quando os norte-americanos declaram guerra ao Japão, os alemães pegam e falam: nós estamos em guerra contra os americanos. O imperador Hirohito japonês agradece. Banzai, muito obrigado. Só que em nenhum momento você vai ver ajuda japonesa, né, em relação aos alemães. Tá? Então, não existiu na Segunda Guerra ajuda japonesa aos alemães. Os japoneses não atuaram no front europeu, só no Pacífico. Tá? E aí nós damos uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente, né, retoma sobre as derrotas do eixo. Lembra que essa é a parte 3 da aula de Segunda Guerra Mundial. Aproveita, dá um like lá embaixo, se inscreve no canal, chama seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de cursinho, seus colegas de escola, enche o nosso canal para que a gente possa continuar, né, gravando essas aulas para vocês, para o consumo de vocês, principalmente para o Enem. Muito obrigado, volto daqui a pouco.